Olá, queridos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. No programa de hoje, daremos continuidade à série de mensagens que estamos trabalhando, princípios poderosos para a oração eficaz, tendo como base o texto do livro de Neemias, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Nas mensagens anteriores, nós trabalhamos três temas, o programa 1, 2 e 3, onde no primeiro nós trabalhamos o tema para ser eficaz, a oração deve ser precedida pelo conhecimento de uma necessidade. Foi o primeiro tópico que nós abordamos, extraído do texto de Neemias, capítulo 1 a 11. No segundo programa, nós expusemos a mensagem em relação à oração eficaz, esclarecendo que para ser eficaz, a oração precisa ser conduzida numa atitude de reverência. E no programa passado, o terceiro programa da série, expusemos a mensagem: para ser poderosamente eficaz, a oração precisa ser perseverante. O texto que estamos nos embasando, mais uma vez eu digo a você, é Neemias, capítulo 1, versos de 1 a 11. No programa de hoje, nós vamos trabalhar um outro princípio poderoso para a oração eficaz, ou o quarto princípio que estamos extraindo do texto de Neemias 1 a 11, que diz o seguinte: para ser eficaz, a oração deve ser acompanhada de confissão. No livro de Neemias, no capítulo 1, no versículo 6, a parte B, e o versículo 7, nós lemos o seguinte: Neemias dizendo: confesso o pecado que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta, versículo 7, e vergonhosa contra ti. Neemias também diz: não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que destes a teu servo Moisés. Queridos, Neemias, ele crê que a miséria que se encontra ali em Jerusalém e nas pessoas que residem em Jerusalém, ele acredita que essa miséria está diretamente relacionada com o pecado não confessado do povo. Nós sabemos, evidentemente, que existe uma causa política, existe uma causa econômica, existe uma causa social para a miséria, para a pobreza, para todas essas coisas ruins que assolavam o povo nesses dias e também que nos assolam nos nossos dias, especialmente aqui no Brasil, onde estamos vivendo um momento de crise econômica e crise nas suas mais diversas áreas e instâncias. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos o relato de pessoas que viveram antes de nós e que, sem dúvida alguma, elas se parecem conosco, porque são seres humanos como eu e como você o somos, nós percebemos que a miséria, a pobreza, a desgraça, ou seja, a falta da graça de Deus na vida das pessoas e do povo, em muitos momentos, em muitas ocasiões, tem a ver com uma vida mergulhada no pecado. E no caso aqui do povo, irmãos, que está escravizado, que está cativo e vivendo lá em Jerusalém, em Judá, Neemias observa que a situação deles, ela é uma situação pecaminosa, de pecado mesmo. E ele, então, na intenção de ver aquelas pessoas restabelecidas, restauradas, a cidade reconstruída, o templo, os muros, ele então confessa. Ele se coloca diante de Deus no seu momento aí de oração, no seu tempo sozinho com Deus, confessando os pecados dos israelitas, do seu povo. Ele esclarece a Deus na sua oração que o povo havia vergonhosamente pecado contra Deus, não obedecendo os mandamentos, as orientações que Moisés, servo de Deus, pela inspiração do Espírito de Deus, havia deixado a eles. Então, Neemias, ele tem convicção de que a miséria de Jerusalém, mais uma vez eu digo, está diretamente ligada ao pecado não confessado do povo. Várias situações difíceis, queridos e queridas, evidentemente não todas, mas
A maioria das situações difíceis que vivemos estão relacionadas a pecados cometidos e muitas vezes ainda não confessados ou abandonados. Porque há pessoas que vivem na prática do pecado, não os confessam, não se arrependem deles, não os abandonam, e isso certamente traz prejuízo, tanto para o indivíduo como para as pessoas que estão sob a tutela dessa pessoa. Imagine você que me assiste, você homem ou mulher, você é um chefe de família, uma mãe, dona de casa, uma esposa, vocês são líderes de um lar. Se vocês que são adultos e líderes e cabeça da família vivem uma situação de pecado, uma situação de erros constantes, esses erros, esses pecados, essa situação, sem dúvida alguma, vai afetar os filhos, não só os filhos, mas pode, dependendo da situação, afetar a vida econômica, o convívio, enfim, a moralidade da família, e os prejuízos, sem dúvida alguma, são muitos. E no texto, queridos, de Neemias 1, onde nós estamos aprendendo os princípios poderosos para a oração eficaz, a confissão dos pecados em função do arrependimento e do desejo de abandoná-los é fundamental para que nós tenhamos uma relação profunda com Deus, íntima, sincera, transparente, e possamos então obter da parte dele a ajuda, a bênção, o direcionamento para que vivamos uma vida abundante, uma vida evidentemente pautada pelos valores dele e que nos dão condições de viver a vida que muitas vezes sonhamos, almejamos e desejamos. O que nos impede em muitos momentos de não ter e ser a família que queremos ter e ser são pecados que não confessamos, não abandonamos, não nos arrependemos dele. A situação muitas vezes de miséria, de pobreza que experimentamos na cidade, no estado, no país, no mundo, está em muitos casos estreitamente ligado à corrupção, à roubalheira, o banditismo, que muitas vezes está instalado no coração das pessoas. Pessoas que não se arrependem, não os confessam, não os deixam, não os abandonam. Mas você que me assiste, nós que estamos extraindo do texto de Neemias e da vida de Neemias, esses exemplos que podem nos levar a ter uma vida abençoada e abençoadora, que nós venhamos a refletir sobre a nossa vida e venhamos a entender que se há pecado na nossa vida, na nossa maneira de viver com a esposa, com o esposo, com os filhos, com o próximo, que sejamos nós tocados pela palavra de Deus e pelo exemplo de Neemias e venhamos nós a nos arrepender, a abandonar esses pecados e a confessá-los a Deus, buscando o perdão e o redirecionamento para que tenhamos uma vida verdadeiramente abundante, verdadeiramente frutífera, uma vida de qualidade enquanto palmilhamos por esse mundo. O texto de Neemias, capítulo 1, versículos 1, 6b e 7, nos mostram que para que a minha e a sua oração seja poderosamente eficaz, precisamos confessar os nossos pecados. E o texto mostra uma confissão geral, onde Neemias apresenta os pecados gerais do povo, mas ele também apresenta os pecados específicos do povo e evidentemente, querido, nós quando estamos orando, se você é um pai de família, uma mãe, você tem autoridade sobre filhos, você tem autoridade na empresa, você deve sim se colocar diante de Deus em oração pedindo perdão, não só por você, que seria a questão específica, mas pelas pessoas que estão envolvidas contigo, sejam seus familiares, sejam as pessoas que trabalham contigo na empresa, rogando que Deus esteja através do Espírito Santo, mediante a iluminação que Ele dá, levando a pessoa a compreender, através do estudo, da meditação na palavra, qual é o projeto de vida que Deus tem para cada um de nós, para que tenhamos uma vida abençoada e abençoadora. E o projeto que Deus tem para você, para cada um de nós, é um projeto de vida que se pareça com a vida de Jesus, de vida santa. E queridos, enquanto estamos mancomunados com o pecado, nós não temos como, de fato, ser íntimos de Deus. Nós precisamos ir deixando o pecado que tenazmente nos assedia e muitas vezes busca nos prender, para que nós tenhamos uma relação íntima, profunda com Deus e cada vez mais nos pareçamos com Jesus e sejamos homens no real sentido de ser, seres humanos
que têm uma humanidade enraizada profundamente nos seus corações, que são capazes de amar, de perdoar e de viver a vida que se parece com a vida de Jesus. Eu sei que todos nós, que somos discípulos de Jesus, precisamos e devemos ter o nosso momento de oração, o nosso tempo a sós com Deus, tempo, às vezes, em maior quantidade, tempo também em menor quantidade. É necessário vivermos uma vida de oração. Porém, todavia, para que essa oração seja poderosa, seja eficaz, eficiente em si, é preciso que eu me apresente diante de Deus limpo, lavado e remido pelo sangue de Jesus e pelo lavar regenerador da palavra. E isso só é possível quando eu me arrependo, quando eu confesso, quando eu deixo e quando eu desejo assumir uma nova postura de caminhada e de vida. Fica aqui então, querido, para você essa orientação. Você que está orando e talvez não alcançando a resposta almejada, a resposta intentada, faça uma avaliação, uma introspecção e perceba se não há em você pecado que precisa ser confessado, pecado que precisa ser, acima de tudo, abandonado, deixado de lado, né? Para que você retome então uma nova vida, imitando, seguindo as pisaduras de Jesus. Faça isso, querido, porque a confissão geral e específica é um elemento, é um princípio essencial para que a sua, a minha e a nossa oração ela seja de fato poderosa, eficiente e eficaz. Que Deus te abençoe, continue conosco, nós vamos apresentar os nossos apoiadores agora nesse intervalo. Rapidinho eu retorno para que eu e você nos unamos diante de Deus, nos colocando diante do altar dele em oração, confessando pecados e, acima de tudo, clamando pela misericórdia, pela graça e pela bênção dele para com as nossas vidas e as vidas daqueles que nos são caros. No instantinho eu volto, fico com os apoiadores, até já. E agora eu estou aqui na Potenza, corretora de seguros, e eu vou falar com o Alexandre, que vai explicar para a gente como funciona uma corretora. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. A corretora de seguros é uma empresa especializada no comércio, na comercialização de seguros. E esses seguros são em todos os ramos, ou seja, você pode comercializar o seguro rural, o seguro de residência, seguro de empresa, de automóvel, seguro de vida. E a Potenza é credenciada nas melhores e mais conceituadas empresas de seguro, não é isso, Alexandre? Isso, é verdade. Hoje, a nossa corretora ela é credenciada em 9 companhias seguradoras. O cliente, quando vem até a Potenza, ele escolhe uma dentre 9 propostas que nós oferecemos a ele, aquela que mais se adapta às suas necessidades. A partir do momento em que ele escolhe a melhor proposta, nós vamos dar o melhor atendimento a ele. Vamos supor que ele tenha um problema, um sinistro. Bateu o carro no meio da estrada ou teve um princípio de incêndio na sua residência. Ele pode entrar em contato com a nossa corretora 24 horas, através dos telefones que nós vamos oferecer a ele, e nós vamos dar todo o atendimento para poder acompanhá-lo nesse sinistro até que a seguradora venha a dar a sua cobertura. Então agora você já sabe, para contratar um seguro residencial, rural, de veículo, qualquer que seja o seguro, como o Alexandre mesmo explicou, é só você vir aqui na Potenza Corretora de Seguros. E o Alexandre vai passar para você o endereço e o telefone. Isso. A nossa corretora Potenza fica na Rua Oliveira Marques, 1418, no centro. E os telefones nossos são 67 3422 0375 ou 9972 1642, no centro da cidade. Então deixe os seus bens com quem entende do negócio. Venha para a Potenza Corretora de Seguros. Quer equipar o seu restaurante, panificadora ou conveniência? Então conheça a Maquipel, onde você encontra uma linha completa em estufa para pães, salgados,
batedeiras, liquidificadores industriais, fritadeiras para salgados e pastéis. Você encontra também bebedouros, fogões, freezers, chapas para lanches, assadeiras de frango e muito mais. Na Macpel você encontra produtos de qualidade, com garantia e ótimos preços. Macpel, Rua Desidério Felipe de Oliveira, 594, no Jardim Flórida 2, em Dourados. Mais informações, 3426-5900. Muito bem, queridos, nós estamos de volta, estamos numa série de mensagens abordando princípios poderosos para a oração eficaz. Estamos extraindo algumas verdades encontradas no texto do livro de Neemias, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Meditamos hoje no tema: para ser eficaz ou poderosamente eficaz, a oração deve ser precedida e acompanhada de confissão, tanto específica quanto geral. Pois Neemias, ele faz uma confissão geral, mas ele se inclui nela, porque ele faz uma confissão na primeira pessoa do plural. Ele diz: nós temos desobedecido aos mandamentos, nós temos sido infiéis, nós temos pecado. Então, todas as vezes que você for orar confessando pecados, confesse os seus. E confesse também os pecados daqueles que lhe são caros, pedindo a Deus que tenha misericórdia. Quero convidar você, nesse momento, a curvar a sua fronte, para que juntos elevemos ao Senhor uma oração de gratidão, de louvor, de adoração, de confissão e também de petição. Curva a sua fronte, acolha junto de ti as pessoas que estão aí, da sua família, para que oremos ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés. Deus e Pai, nós queremos nos colocar diante da Tua face e da Tua presença, assim como se colocou Neemias, confessando, Deus, que temos falhas, temos pecado, temos em muitos momentos desobedecido e transgredido as Tuas orientações, os Teus mandamentos, as Tuas leis. Mas, Papaizinho, nós rogamos que o Senhor nos perdoe em nome de Jesus. Nós rogamos que o Senhor perdoe em nome de Jesus aqueles também que nos assistem, que estão sendo tocados pelo Teu Espírito em função do aprendizado, ó Deus, e do exemplo de vida que Neemias nos dá e está relatado no seu livro nesse primeiro capítulo. Papai querido, lava-nos com o lavar regenerador, ó Deus, da Tua palavra. Purifica-nos, ó Deus, por intermédio do sangue que Cristo Jesus verteu na cruz para, ó Deus, perdão dos nossos pecados. E nos capacita, Deus, para que estejamos vivendo uma vida dirigida, orientada, uma vida dominada pelo Teu Espírito que se pareça com Jesus. Ajuda-nos também a nos qualificarmos através do estudo da Tua palavra, de bons livros, ó Deus, para que entendamos melhor o que significa de fato ser um discípulo de Jesus, o que significa de fato ser um filho Teu. Papaizinho querido, nós queremos nessa oração expressar também a nossa adoração por tudo que Tu és, e Tu és santo, e queremos nós também, ó Deus, ser santos como Tu és. Queremos, ó Deus, viver uma vida separada, consagrada, que se pareça com a vida de Jesus. Por isso nós pedimos, Espírito Santo de Deus, enche-nos, enche a cada um daqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, para que tenhamos condições de romper, ó Deus, com os grilhões e os laços do pecado que muitas vezes nos prendem, e assim vivermos a vida livre que Jesus tem e que Jesus promete, que Jesus dá e acima de tudo quer que nós vivamos. Ó Deus, eu quero declarar acima de tudo também nessa oração a Tua bênção sobre aqueles que nos assistem, nos ouvem e oram conosco neste momento. Visita o lar de cada um, a família de cada um. Ó Deus, a vida espiritual, emocional, física, familiar, financeira de cada um. Meu Deus, abençoando-os para a glória do Teu nome, eu peço em nome de Jesus. E Papai, acima de tudo, nós Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é bom, que o Senhor é justo e que o Senhor intenta que todos nós venhamos ao pleno conhecimento da verdade. Então, Deus, age na vida de cada um de nós, através do Teu Santo Espírito, que vive em nós, que está sobre nós. Assim oramos, agradecidos, no nome de Cristo Jesus, que é Salvador e Senhor nosso. Amém e amém. Muito bem, queridos, nós chegamos ao fim de mais um programa Falando de Vida. Quero deixar aqui o meu convite para você que nos assiste, para que você esteja conosco
ali no templo da Igreja Batista Monte Oreb. Nós estamos na rua Rael Bonfacker, 491, entre a W14 e W15, ali no Jardim Água Boa. Nós temos a escola bíblica no domingo às 18 horas e a nossa celebração no domingo às 19h30. Todas as terças-feiras nós temos pequenos grupos, células nos lares. Você pode estar acessando o nosso site www.ibmh.com.br, que você vai encontrar ali também orientações de direcionamentos para que você visite uma de nossas células. Se você, por um acaso, não encontrar alguma coisa lá, você pode entrar em contato pelo 678125-4991 ou pelo 9991-4991, que nós estaremos lhe dando a dica, o endereço de onde estão acontecendo as nossas células na terça-feira. Nós também oferecemos um curso de teologia todas as segundas-feiras, das 19h30 às 19h30. Um curso que ele é embasado em 19 livros, 19 módulos, onde nós estudamos história da igreja, teologia bíblica, teologia sistemática, Antigo e Novo Testamento, história da igreja. É um curso que dá condições básicas para você conhecer um pouco melhor as Sagradas Escrituras, as doutrinas principais do cristianismo, história, geografia bíblica, hermenêutica, exegese, sem dúvida alguma, um curso que pode ajudá-lo a poder responder com mais clareza a razão da esperança que existe em cada um de nós que somos discípulos e discípulas de Jesus. Ao longo da semana, nós também temos cursos da UDF, Homem ao Máximo, Mulher Única, curso de Finanças, o Crown. Nós também temos curso Aliança para Casais. Você pode fazer-nos uma visita ali no domingo, você pode também nos procurar durante a semana, nós estamos lá atendendo no gabinete pastoral. Você pode entrar em contato antes, para também não ter o perigo de você perder a viagem, pelo 8125-4991 ou pelo 991-4991. Nós teremos aí o máximo prazer em recebê-lo, em atendê-lo, em orar com você, em orientá-lo caso você precise de algum tipo de orientação que esteja ao nosso alcance. Meu querido, minha querida, nosso muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa, se o Senhor assim nos permitir. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém. Se comparado ao que ganhei, tua noiva, Senhor, declara